o seguinte, vamos fazer a leitura desse texto. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, nós exaltamos o Senhor, Deus perfeito, Deus de graça, Deus de amor, que por Teu incrível amor e misericórdia perdoa os nossos pecados. O Senhor nos santifica, o Senhor nos livra das nossas transgressões, o Senhor opera em nossos corações, o Senhor nos faz andar e crescer conforme a Tua vontade. E quão maravilhoso é fazermos parte da Tua igreja, do Teu povo. Esse povo, ó Deus Pai, que o Senhor reuniu nesse lugar para manifestar a Tua sabedoria e a Tua glória. Senhor, adoramos o Senhor e pedimos, abençoa-nos. Abre nossas mentes para ver a Tua verdade. E para vendo a Tua verdade, para vivermos à luz dela. Nós pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Todos os anos, no final do ano, na virada do ano, milhões de pessoas fazem resoluções para mudar. Um regime que vão fazer, uma atenção maior que vão dar para sua esposa, mudanças, resoluções de mudanças. Todos os anos, no entanto, até o mês de abril mais ou menos, essas mesmas milhões de pessoas deixaram as suas resoluções inalcançáveis, ou pelo menos a maioria delas. Como cristãos, todos nós dizemos que queremos mudar. Todos nós queremos dizer que queremos ser mais parecidos com Cristo, mais semelhantes a Cristo. E, no entanto, quando se trata de mudança disso, a mudança é realmente mais difícil. É como escalar, por exemplo, um declive gelado. Quando nós pensamos que já estamos alcançando algum patamar, algum progresso, nós escorregamos novamente. Então, como é que nós podemos mudar de fato? Como é que uma mudança profunda, mudança radical, mudança para o bem, permanente, dentro do nosso coração, pode de fato acontecer? Como podemos mudar para nos tornar mais semelhantes com Jesus, já que o propósito de Deus é de fato que sejamos iguais a Ele? A gente tem que ser honesto aqui. A maioria de nós aqui está em níveis diferentes quanto a essa questão. Alguns de nós aqui têm uma batalha mais difícil do que outros. Por exemplo, se você cresceu em uma casa onde houve conflitos constantes, onde os seus pais se separaram, ou onde você foi abusado verbalmente, ou fisicamente, ou até mesmo sexualmente, então é possível que você tenha que enfrentar mais problemas do que daqueles que cresceram em lares cristãos e que tiveram pais amorosos, cuidadosos, atenciosos, constantes, permanentes. Ou se você caiu em certos pecados, como o abuso de drogas, algumas pessoas abuso de drogas, álcool, um pouquinho antes da conversão, ou certos pecados sexuais, talvez você tenha uma dura batalha para mudar, para transformar-se, para viver uma vida mais santificada. Mas enquanto a batalha ela pode ser difícil para você e para mim, a boa notícia é que a Bíblia promete mudança para todo mundo que confia em Jesus Cristo. Para todas as pessoas que realmente pertencem a Jesus. Essa é a próxima coisa que nós devemos trabalhar ao olhar para esse texto. Romanos 12, 2 segue Romanos 12, 1. E no versículo 1, Paulo, ele aborda os seus leitores como irmãos em Cristo. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. E ele pressupõe que eles experimentaram o novo nascimento, que são crentes, que têm uma nova natureza. Deus mudou os seus corações de um coração hostil para com Deus para um coração que o ama, que deseja viver para a sua glória. Eles creram em Jesus como Senhor e Salvador. E eles experimentaram essa graça quando ele diz, pelas misericórdias de Deus. Vocês experimentaram essas misericórdias, elas estão nas suas vidas. E eles creram nisso. E agora eles podem viver de acordo com a proposta de Deus e não mais de acordo com seus propósitos egoístas. Eles devem apresentar os seus corpos em sacrifícios vivos ao Senhor. Eles devem ter experimentado essa mudança de salvação e de total compromisso com a vida com Deus. Romanos 12, 1. Deve haver isso entre nós. Nós fomos transformados pela graça
agora precisamos consagrar nossas vidas ao Senhor. O verso 2 é um verso que nos explica, ou que nos diz como isso pode acontecer. Como esse sacrifício vivo, essa oferta agradável a Deus acontece. O que é necessário que aconteça na minha vida? O verso 2 diz pelo menos duas coisas. Ele faz um contraste entre não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. E dá um resultado dessa transformação quando diz, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O motivo por que eu e vocês devemos buscar crescer é crucial. Muitas vezes pessoas querem mudar porque estão infelizes e querem ser felizes. Isso é compreensível, claro. Mas Deus muitas vezes atrai a sua e a minha atenção na direção dele, quando nós o desobedecemos, permitindo que nós soframos as consequências negativas do nosso pecado. E elas trazem muitas vezes a nossa vida a um estado miserável. Mas o perigo é que, por causa disso, algumas pessoas só querem mudar porque querem sair desse estado miserável, mas não querem se render ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas não querem apresentar a sua vida em sacrifício vivo para glorificar a Deus. Muitas pessoas só querem usar Deus para sair dos seus problemas. E então você se coloca de volta no armário até a próxima vez que você estiver em problemas, aí você busca Deus incessantemente, aí Deus resolve o seu problema e você fica nesse ciclo. Mas isso não resulta em mudanças duradouras, meu querido, porque o motivo está errado. Versículo 1 diz que o motivo certo para mudar é que você experimentou a abundante misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Você era um pecador, eu e vocês, que merecíamos um justo juízo, quando Ele gentilmente abriu os nossos olhos para ver que Cristo morreu pelos nossos pecados. Há uma música de um cantor que diz assim: me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, uma dessas muitas vidas era eu. Ele abriu os meus olhos para ver exatamente a morte de Jesus em meu lugar. Nós ouvimos que Ele é abundante em riquezas para com todos os que o invocam. E então nós clamamos a Ele, nós fomos salvos pela graça. E agora, por causa disso, por gratidão, porque o amamos, porque desejamos glorificar a sua vida, porque somos gratos pela sua misericórdia e por um sincero desejo de agradar a Deus, que nos salvou desse juízo, você e eu deveríamos ansiar, trazer glória ao seu nome, e é isso que ele chama de culto racional, ou seja, o culto lógico. É a única coisa certa, a única coisa lógica para nós fazermos. E esse deve ser o motivo para nós mudarmos. Romanos 12, 2 mostra como desenvolver a resposta à misericórdia de Deus que nós vimos em Romanos 12, 1. Ele nos chama a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos provar qual é a vontade de Deus. E essa vontade é boa, aceitável e perfeita. Há uma paráfrase de J.B. Phillips, em inglês, que captura bem o sentido. Ele diz assim: não deixem o mundo ao seu redor espremê-lo em seu próprio molde, mas deixe Deus remodelar suas mentes de dentro, para que possa provar na prática que o plano de Deus para você é bom, atende às suas demandas e se move em direção ao objetivo da verdadeira maturidade. Paulo diz: ao invés de ser conformado com este século mau, sejam transformados pela renovação da sua mente, para que você prove na prática que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então vamos olhar essas duas coisas. Primeiro, Paulo dá um mandamento negativo seguido de um mandamento positivo. Primeiro, não se conforme com este mundo mau. Não vos conformeis. É assim que está aí no verso 2. E de fato a palavra conformar aí é tomar um molde, é ser amoldado. A imagem por trás é exatamente a imagem de um metal que começa a tomar, que antes de ser endurecido, ele começa a tomar a forma pretendida pelo ourives, por exemplo. Ou do barro ainda mole sendo amoldado e tomando uma forma pretendida pelo oleiro.
Quando a gente era criança, alguns de nós iam para a praia. Os nossos pais nos levavam à praia e compravam aqueles baldinhos com as imagens de peixes, de conchinhas, e a gente ficava brincando na beira da praia, tentando fazer o molde daquelas coisas. Meu filho gostava de fazer isso quando eu levava ele à praia. Então ele colocava e ficava o molde do peixe, do cavalo marinho. Essa é a ideia da palavra, tomar a forma, amoldar-se externamente. Mundo aqui é literalmente era, é uma tradução da palavra era. E ela se refere aqui à chamada era má, a era maligna, a era má presente marcada por rebelião. Essa era está passando em contraste com a era eterna que virá e que é vindoura, onde reinará a justiça de Deus. Por exemplo, Paulo em Gálatas 1, de 4 a 5, diz que Jesus Cristo se entregou por nossos pecados para que Ele pudesse nos salvar do presente mundo mal, da presente era má, de acordo com a vontade de Deus, o nosso Pai, a quem seja a glória para sempre. Ou seja, Cristo morreu para nos libertar desse mundo maligno e para não nos deixar conformados com essa era do mal presente, mas para nos resgatar, para que nossas vidas glorificassem o seu nome. Essa era má é dominada por Satanás, controlada por sua mente maligna e perversa. Em 2 Coríntios 4, de 3 a 4, Paulo diz: e mesmo que o nosso evangelho esteja encoberto, está encoberto para aqueles que estão perecendo, em cujo caso o Deus deste mundo, o Deus desta era, o Deus desse mundo caído, cegou as mentes dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A mesma coisa em Efésios 2:12, quando diz que o mundo é dominado, controlado pelo poder de Satanás. Então ele diz: não se conformem, não tomem a forma, não sejam pressionados para se amoldar e tomar a forma desta era maligna, desta era perversa. E Paulo começa dizendo que a mudança que precisamos fazer é uma mudança que é em contraste completo com esse mundo que está aí diante dos nossos olhos. A era presente e a era por vir andam juntas hoje. O reino de Deus veio, nós fazemos parte desse reino. Nós vivemos valores diferentes desse reino maligno que nós vemos ao redor do nosso mundo. E o que Paulo está dizendo é: não se deixe conformar, tomar a forma, ficar igual ao modo de pensar, de se comportar e de agir dos habitantes dessa era que está passando e que será destruída. Mas o que significa isso? Na igreja evangélica, durante muito tempo, num ambiente bem fundamentalista, o mundanismo foi definido, foi identificado por certos comportamentos externos. Eles chamam de os grandes cinco, os americanos chamam de os grandes cinco. Não fumar, não beber, não assistir filme ou novela, não dançar e não jogar carta. Nos Estados Unidos era isso. Jovens não tinham permissão para dançar ou ir ao cinema até os 16 anos. O pastor Steve Cole, por exemplo, um pastor norte-americano que eu gosto muito, ele diz: quando meus pais me deram a liberdade de decidir por mim mesmo, eu tinha 16 anos, mas me avisaram dos perigos. O primeiro filme que eu vi no cinema foi Os Pássaros, de Alfred Hitchcock, que quase me fez desistir de assistir filmes. Imagina, a gente assiste esse filme e acha ele interessante. Imagina se ele assistisse algumas séries do Netflix hoje. Um dos meus colegas, ele disse assim, um dos meus colegas de classe do seminário me disse que quando ele me conheceu, ele pensou que eu não era cristão. Quando perguntei por que ele disse isso, ele disse: porque você tem um bigode e você vai ao cinema. Eu tinha uma barba, mas o seminário não permitiu barbas na época, então eu tirei a barba e deixei o bigode, ele disse. E nós tivemos que usar um casaco e gravatas na classe, porque todos os ministros usam ternos. Por quê? Para que não nos pareçamos com o mundo. E aí ele dizia: eu não consigo entender isso, porque os caras de Wall Street são todos mundanos, e mais mundanos do que se pode se imaginar. E todos eles usam paletós, ou no nosso caso, a turma do Senado, todo mundo usa paletó. Ele diz: mas tendo crescido no sul da Califórnia, a noção de usar terno todo dia quase me matava e me manteve fora do ministério. Você percebe? Mundanismo, de algum modo, é definido em termos do não faça isso, não faça aquilo outro. Eu lembro de um pastor amigo meu que disse que um casal tinha sido disciplinado porque tinha simplesmente colocado o braço
da sua esposa, colocou o braço no meio do culto. Então havia muito desse radicalismo fundamentalista que não ia ao cerne das coisas. Eu, claro, não estou sugerindo, meus queridos, que não se amoldar a essa era não tem relação com assuntos externos. Claro que tem. Devemos parecer respeitáveis. Não devemos chamar a atenção indevida para a aparência, ou para vestidos extravagantes, ou para as moças vestidos que mostram mais do que deveriam mostrar, roupas que mostram mais do que deveriam mostrar. Deve ter cuidado com isso, porque é assim que as pessoas do mundo se vestem. As mulheres devem se vestir de maneira mais adequada para mulheres crentes, para mulheres cristãs, né? Deus quer que você esconda de maneira delicada e harmoniosa o seu corpo, porque só seu marido pode ver, minha filha. Então é claro que existe isso. Nós não devemos usar roupas, as mulheres não devem usar roupas muito sedutoras, né? Isso não é correto. Os rapazes também, tem hora que tem umas coisas esquisitas, queridos, né? Vocês precisam voltar a vestir calças com 2 números além do que vocês estão vestindo. As calças estão muito apertadas hoje em dia. É esquisito, vocês parecem cantores sertanejos vindo à igreja. Não façam isso. Tenham cuidado com o modo que se veste, sem dúvida alguma. Não devemos usar essas coisas. E alguns dos 5 grandes têm alguma validade. Por exemplo, devemos cuidar do nosso corpo. Não devemos fumar. Você não deve se embriagar. O crente não tem que ficar bebendo e se embriagando. Você deve também evitar filmes que contaminam você com palavrões, com violências, com cenas sexuais, o que certamente elimina a maioria dos filmes que a gente assiste. A gente poderia adicionar também o uso de drogas ilegais e coisas desse tipo. Mas não está de acordo com o mundo, inclui muitas questões externas, sem dúvida alguma, mas é muito mais do que isso. Muito além disso. No seu núcleo, não se conformar com essa era má é uma questão de como nós pensamos. O pastor John Murray tem um comentário de Romanos que a editora Fiel lançou, e ele diz no seu comentário o seguinte: a conformidade com esta era é estar envolvida nas coisas que são temporais, ter todo o nosso pensamento orientado para o que é visto e para o que é temporal. Se todos os nossos cálculos, planos, ambições são determinados pelo que está aqui nessa vida, então nós somos filhos dessa era, filhos desse mundo. Percebe? Uma mentalidade cuja única preocupação e o centro da existência é o aqui e agora, os valores desse momento, a vida aqui na terra. Há um outro pregador que, expondo a carta aos Romanos, diz o seguinte: pensar secularmente é pensar dentro de um quadro de referência delimitado pelos limites da nossa vida na terra. É manter nossos próprios objetivos arraigados em critérios mundanos. Pensar cristianamente ou cristamente é aceitar todas as coisas com uma mente relacionadas direto ou indiretamente com o destino eterno do homem como filho redimido e escolhido por Deus. Não a mente apenas focada naqui, nos valores dessa terra, mas nossa mentalidade expectando e vivendo à luz do reino de Deus e do nosso futuro eterno. Ele diz: a característica dos valores e julgamentos secularistas é que eles dão preeminência aos critérios centrados no homem, centrados no mundo, em oposição a Deus, e a um ponto de vista limitado temporariamente ao contrário do eterno. Nós não pensamos no reino de Deus como prioritário, nós pensamos na vida aqui e agora, em todo o conforto e experiência abençoadora que podemos ter aqui agora. Isso é ser mundano. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, não busquem as coisas aqui da terra, pensem nas que são do céu, busquem as que são do céu, onde Cristo está. Ele diz: isso é ser cristão. Dr. Martin Lloyd Jones, expondo Romanos 12, diz: mundo, no Novo Testamento, significa a vida como se pensa, se organiza e se vive separada de Deus, sem contar com Deus, sem ser governado e controlado por Deus. E todos os dias, imperceptivelmente, às vezes, nós estamos sendo pressionados a esse tipo de existência. Em que nós vamos à igreja aos fins de semana e temos momentos importantes e interessantes de vida espiritual, mas ao longo da semana nós não pensamos e nos preocupamos com as coisas do reino de Deus, e a nossa forma de agir é muito parecida com a de todo mundo. A forma que você está tomando é semelhante à do mundo. Isso é sério. Lentamente, o processo pode chegar a um nível absurdamente terrível.
Hoje à tarde eu estava lendo um artigo que foi postado em um dos grupos da igreja sobre as chamadas igrejas inclusivistas. As igrejas inclusivistas são aquelas igrejas que têm um público-alvo, o movimento LGBT. Eles disseram, nós temos uma interpretação crítica histórica da Bíblia. Ou seja, olhamos para a Bíblia, dizemos que muita coisa é daquele contexto histórico e aquilo que discordamos nós não aceitamos na Bíblia. Como, por exemplo, o claro ensino bíblico de que o homossexualismo, ou de que a prática homossexual, ou de que a homoafetividade, como eles gostam de chamar, é pecado. Né? É pecado. Nessas igrejas não é. Então, o que você tem aí? Tem uma comunidade de pessoas ditas cristãs que são iguaizinhas ao mundo. A pressão está cada vez mais forte para nós nos amoldarmos à mentalidade que aceita todas essas coisas como extremamente naturais e normais. Pressionados completamente a desprezar a vontade de Deus em detrimento da forma de se comportar e de pensar da cultura ao nosso redor. Você não tem como viver uma vida consagrada, diz o apóstolo Paulo, inteiramente a Deus, se você estiver tomando a forma desse mundo. É uma impossibilidade ser consagrado em seu corpo a Deus enquanto se conforma aos valores desse mundo. É a primeira coisa que você deve fazer. Não permitir que o mundo molde você e você se torne igual a todo mundo. Mas ele diz que você deve fazer o contrário. Sejam transformados pela renovação da sua mente. Ou sejam transformados renovando a sua mente. Veja o verso novamente. Existem 3 coisas aqui que a gente observa. Primeiro, o processo de transformação é um trabalho permanente de Deus, no qual você é responsável. Veja o que ele diz. Mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente olha para o verbo aqui, e olhando a voz, o modo e o tempo do verbo, a gente acaba percebendo o que Paulo quer ensinar aqui para nós. Primeiro, o verbo está no presente, que traz a ideia de uma ação contínua, literalmente, mas transformem-se o tempo inteiro, transformem-se constantemente, transformem-se diariamente. Não estamos falando aqui de uma solução rápida, de uma mudança dramática, de uma mudança instantânea, mas de um progresso constante, permanente, diário, que leva a vida inteira. Transformem-se o tempo inteiro. Mais ainda, o contraste é entre tomar a forma externa do mundo e uma transformação radical de dentro para fora. O verbo está na voz passiva, indicando que essa é uma obra de Deus em nós. Literalmente é mais, deixem-se transformar pela renovação da vossa mente o tempo inteiro. Então o modo aqui é imperativo, é uma ordem, é um mandamento. Como é que ele pode me mandar fazer uma coisa em que eu sou passivo? É porque eu tenho de algum modo uma responsabilidade. Nós somos responsáveis por nos disciplinar para o propósito dessa vida piedosa. É como Paulo diz em Filipenses 2,13. Ele diz assim: assim meus irmãos, como sempre me obedeceram, tanto na minha presença quanto na minha ausência, ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa é a minha parte, eu devo desenvolver a minha salvação. Mas ele diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Deus é quem me transforma, Deus é quem opera em mim, mas eu sou responsável e ordenado por Deus a desenvolver a minha salvação, a levá-la até a meta final, a me dedicar a uma vida de santidade. Deus opera enquanto eu obedeço a sua ordem. Nós temos que obedecer e operar a salvação que Deus nos deu, mas Ele também está operando, trabalhando, dinamizando, capacitando para que a gente faça essas coisas. E Ele faz isso o tempo inteiro. E aqui a gente precisa pensar, meus irmãos, que às vezes Deus trabalha de maneira instantânea na vida de algumas pessoas. E produz mudanças permanentes, quando elas são convertidas. Por exemplo, algumas pessoas, eu conheci pessoas alcoólatras que foram salvas e nunca mais tiveram vontade de beber cerveja novamente. Eu já ouvi falar de tóxico-dependentes que foram salvos e nunca mais consumiram drogas. Em raras ocasiões, um homem com um temperamento feroz e grosseiro é salvo e ele nunca mais explode de raiva. Mas essas são exceções e não a regra geral. Geralmente, o processo é uma batalha diária, em que a pessoa salva deve aprender e depender do poder da graça de Deus. No início existem muitos contratempos. Aprendemos com fracasso.
como Pedro fez dolorosamente. Mas à medida que caminhamos por meio do Espírito Santo, nós vamos ver o progresso na transformação de Deus em nossos corações. Deus vai produzir o seu fruto dentro de nós. Outra coisa que a gente precisa aprender é que Deus não altera nosso tipo básico de personalidade. Ele muda as manifestações pecaminosas da nossa personalidade. Por exemplo, antes que Paulo fosse convertido, ele era um homem difícil, focado numa causa. Depois que ele foi salvo, ele fez a mesma coisa para o Senhor Jesus. Mas ele foi amoldado e foi se tornando mais gracioso à medida que cresceu no Senhor. Por exemplo, quando Marcos abandonou Paulo e Barnabé na primeira jornada missionária, Paulo não considerou dar para ele uma segunda chance. Paulo rompeu. Comigo é assim, acabou. E aí vocês lembram, Barnabé trouxe João Marcos, houve uma briga muito grande entre os dois, e aí aquela dupla missionária se dividiu. Tiveram um conflito. Foram separados por causa de João Marcos. Mas quando Paulo está escrevendo sua última carta, capítulo 4, verso 11, ele diz: pegue Marcos e traga-o com você, pois ele é útil para mim. Ou seja, Deus foi transformando a mente e o coração de Paulo. Deus usará sua personalidade, mas ele vai começar a moldar a sua personalidade, tirando aquelas coisas negativas. E você precisa aprender a estudar as fraquezas com as quais você é mais propenso, para que você possa estar protegido contra elas e trabalhando para superá-las. Transformai-vos implica em que Deus me transforma, mas é uma ordem que eu devo obedecer. E essa transformação, diz Paulo, em segundo lugar, acontece na mente. Veja o que ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O caminho para a transformação é a renovação da mente. Porque nós atuamos como nós pensamos, irmãos. Todo pecado e toda obediência começam na mente. Começam com o meu pensamento. Portanto, a chave para superar o pecado e crescer na piedade é mudar o seu pensamento. Ou arrependimento vem de uma palavra que significa mudança de mente, uma mudança de pensamento, uma mudança na minha maneira de pensar acerca daquele pecado, acerca de Deus e da minha vida. Por exemplo, se você pensa diariamente sobre o fato de que Deus está com você e de que Ele conhece todos os seus pensamentos, todas as suas palavras, todas as suas ações, isso afetaria profundamente seu comportamento. Você se comportaria do mesmo jeito onde quer que você esteja. Antes de falar uma mentira, antes de criticar em ira, você poderia parar e pensar: eu não posso agir assim, porque Deus está aqui comigo, porque Deus está me vendo. Então o processo de mudança começa e está diretamente ligado ao pensamento transformado. E a principal fonte desse pensamento transformado é a palavra de Deus. A palavra de Deus muda o seu pensamento. A fonte primária de mudança do seu pensamento é da palavra de Deus. Eu não posso enfatizar o suficiente isso. Se você estiver saturado e saturando a sua mente com a palavra de Deus, você vai mudar para melhor. Mas se você não está fazendo isso, você não vai mudar. Você deve conhecer Deus como Ele se revelou em sua palavra. Satanás sempre tenta distorcer a visão de Deus. Ele fez isso com Eva, por exemplo. E ele fez isso caluniando a bondade de Deus e lançando dúvidas de que Ele realmente castigaria e faria o que Ele ameaçou fazer lá em Gênesis capítulo 3. Você deve conhecer quem de fato Deus é para não ser enganado e cair em pecado e tentação. Você deve conhecer sua própria propensão para o pecado, como a palavra de Deus revela. Mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, depois de ter escrito muitos salmos, foi capaz de adultério, decepção e assassinato, engano e assassinato. Você acha que seu coração é imune ao pecado? Olhe para a Escritura e ela vai dizer: o que pensa que está em pé, olhe para que não caia. Então você precisa da Bíblia te dizendo: aqui está seu Deus, confie nele. Olhe quem você é, não confie em você, mas busque a graça de Deus. A Bíblia fala praticamente de todas as áreas da vida. O que devemos pensar sobre tribulação ou sucesso, o que devemos pensar sobre nossos relacionamentos, especialmente quando ficamos desapontados ou injustiçados, o que devemos pensar sobre dinheiro, sobre bens, quais são as prioridades e objetivos que eu devo adotar na minha vida, quais são os padrões morais que eu devo manter,
Qual é o uso do meu entretenimento? Como eu devo usar o entretenimento saudável, recreação saudável? Como processamos notícias mundiais de terrorismo e de ameaças da nossa liberdade? Qual posição política nós podemos ou não adotar? Ou qual delas como devemos olhar para as posições políticas? Devemos nos preocupar com o meio ambiente? A Escritura tem a nos ensinar sobre isso. O que é uma boa arte? Os cristãos devem estar envolvidos na mídia? Como devemos educar os nossos filhos? A Bíblia tem princípios para todas essas coisas. E a sua mente, ela passa por uma transformação, porque ela é renovada. O seu pensamento é transformado, renovado. Quando a sua mente é renovada, essa transformação acontece. Isso significa que você tem que ler a Bíblia, irmão. Você tem que estudar a Bíblia. Você deve ter um hábito regular de ler a Bíblia. Leia várias vezes. Obtenha o equilíbrio das Escrituras. Leia a Bíblia como um todo. Olhe como Deus é revelado na Escritura. Tenha um equilíbrio sobre quem Deus é. Deus de amor, mas um Deus de ira. Olhe para o que a Bíblia ensina sobre quem você é. Você tem propensão ao pecado, mas você já é santo e perfeito em Cristo Jesus. Você precisa de equilíbrio na sua mente. Medite na palavra de Deus e como ela se aplica à sua vida. Memorize a palavra de Deus para que você possa avaliar qualquer situação ou decisão à luz da Escritura. Sem uma dieta constante da palavra de Deus, não haverá transformação na sua vida. Começa tudo com a sua mente. E aqui é que é o perigo, né? Porque a maioria de nós passa a maior parte do tempo tendo nossa mente invadida por concepções não cristãs do que com valores cristãos. Meça o tempo em que você lê a Bíblia e ouve bons sermões e o tempo que você acessa filmes ou vídeos ou coisas que não são basicamente cristãs. E perceba o quanto da sua mente tem recebido influência bíblica e influência não bíblica. Aí você percebe como talvez isso seja uma boa explicação para a dificuldade da transformação nas nossas vidas. O tempo que damos às coisas deste mundo é bem maior do que o tempo que damos à Escritura em nossas vidas. Além da Bíblia, eu quero orientar você a procurar fontes secundárias para mudar o seu pensamento. E fontes secundárias são mestres talentosos da palavra de Deus. Alguns santos costumam dizer assim: eu só leio a Bíblia, não leio escritos dos outros homens. Isso é interessante, parece piedoso, mas é uma negação da própria Escritura, que diz que Deus deu mestres talentosos à igreja. Efésios 4, de 11 a 12, diz que Ele deu uns para pastores e mestres. Eu sou ricamente abençoado por ter comentários de homens que são muito mais dotados nas línguas, na teologia do que eu. Eu ouço sermões de pregadores piedosos, eu leio livros sobre a vida espiritual e acredito que você deveria ler também isso. Alimentar-se de boa pregação, alimentar-se de bom ensino. Deus também deu exemplos piedosos de homens e mulheres, tanto na história quanto em pessoas que conhecemos, que podem nos orientar. A Bíblia tem muito exemplo de homens piedosos, mas também temos biografias de santos que caminham com Deus. Por exemplo, George Miller e sua dedicação à oração, João Calvino e a sua piedosa preocupação com a palavra de Deus, John Bunyan, a sua consciência da graça de Deus a um pecador miserável, Jonathan Edwards e sua visão da glória de Deus, William Carey e a sua preocupação com as missões por causa dos eleitos espalhados pelo mundo, Adoniran Judson e sua preocupação em proclamar o evangelho aos perdidos junto com Hudson Taylor, Charles Spurgeon e sua pregação do evangelho cheia de graça, Martin Lloyd Jones e sua exposição das escrituras com fogo e com poder. Todos esses grandes pregadores impactaram a vida de muitas pessoas e podem também ajudar você a entender um pouco mais a palavra de Deus. As melhores biografias mostram verrugas e manchas na vida de pessoas queridas, para que você possa entender tanto as suas forças quanto as suas fraquezas. Leia a Bíblia, dedique-se a ela, leia constantemente, mas leia bons livros evangélicos. E não leia coisa ruim, não. Tá? Evite coisas que possam ser prejudiciais para a sua fé, como Bom Dia Alguma Coisa, Bem-vindo a Alguma Coisa, né? Livros dessa linha não é bom. Leia, mas priorize a Escritura, renove a sua mente. Sabe, uma das vantagens que os jovens estão tendo, eu vejo que a gente tem agora, e que a gente não tinha quando eu comecei na vida cristã, é a quantidade de livros bons e a quantidade de pregações disponíveis para serem ouvidas.
hoje em dia. Mas a terceira coisa que eu queria que você entendesse é que tudo isso não substitui o ministério da palavra na igreja local. O principal ministério que Deus usa para renovar a sua mente é o seu pastor pregando, são seus professores de escola bíblica ensinando você. Deus ergueu mestres na igreja, pastores, presbíteros e professores de escola bíblica para ensiná-los. E o modo regular que Deus espera que você dedique tempo é exatamente ouvindo esses homens expondo a palavra de Deus para você. Nunca substitua estar no culto, na escola bíblica. Nunca abandone o lugar de culto. Nunca despreze o momento de adoração a Deus, em que Deus usa a palavra. E quando a palavra é explicada apropriadamente no culto, como nós fazemos em nossas igrejas, Deus fala com o seu povo. É a própria voz de Deus no meio do seu povo. E Deus usa isso para a renovação da sua mente. Muitos dos crentes a quem Paulo escreveu no primeiro século, a quem Pedro escreveu, não tinham um exemplar completo da Bíblia com notas de rodapé, com explicações dos grandes teólogos da época. O que eles tinham era a reunião dos santos, onde a Escritura era lida e explicada. E é por isso que muito do que é dito no Novo Testamento é o que vocês ouviram, o que vocês ouviram, o que vocês ouviram. A pregação da palavra é essencial para você, querido. Nunca despreze. Esse momento em que nós estamos expondo a Escritura aqui é exatamente um momento importante para o seu crescimento espiritual. A palavra de Deus ensinada na igreja pelo poder do Espírito Santo é o método de Deus para produzir santidade na sua vida. Nunca despreze isso. Nunca menospreze isso. E quando você ficar saturado da palavra e isso promover transformação, você não será amoldado ao mundo. O Dr. Lloyd Jones, explicando esse verso, diz assim: a palavra transformar aqui vem de uma palavra que significa, da onde vem a nossa palavra metamorfose. Enquanto conformar tem a ver com moldar externamente, transformar tem a ver com uma renovação que vem do interior para fora e que é permanente. E ele diz, a dinâmica do Dr. Lloyd Jones é exatamente essa. Não use uma máscara do que você não é, do mundo, porque você não é mais do mundo. Mas deixe que a verdadeira vida que Deus operou em você se manifeste em você. A distinção é entre ficar com uma máscara de mundanismo, do qual você não é porque você é um cristão, você não é mais desse mundo, ou viver plenamente a vida nova que Deus produziu em você. Para que essa vida nova que está dentro de você se manifeste constantemente em seus atos, ele diz, pegue sua mente e renove diariamente ela. Renove pela palavra de Deus. Gaste tempo com isso, com a palavra do Senhor. E qual é o resultado? Veja o finalzinho do verso. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os estudiosos dizem e discutem se de modo que ou para que apresentam um propósito ou resultado. O propósito é que vocês experimentem a palavra de Deus. Mas parece que Paulo está descrevendo aqui o resultado de ser renovado. Para que você possa provar qual é a vontade de Deus, o que é boa, aceitável e perfeita. Ele diz para que você possa provar na prática o que é a vontade de Deus. A palavra provar aqui, a palavra vontade de Deus aqui, não se refere a questões como se você devia ir para uma faculdade ou não, qual carreira você deve perseguir, será que eu devo viajar para Gramado ou fazer uma visita a Codó. Paulo não está falando disso. Paulo não está falando sobre a vontade moral de Deus. Ele está falando sobre a vontade moral de Deus na Bíblia e não sobre essas escolhas particulares que você vai fazer. Tem muita gente que diz assim, eu estou orando para que Deus me revele a vontade dele quanto a esse assunto. Mas a verdade é que nesse aspecto Deus te dá sabedoria na Escritura para discernir as coisas e fazer suas escolhas de maneira sábia. Sabe, você não tem mais que esperar que Deus abra o céu e diga, meu filho, olha, é o seguinte, vá para essa faculdade. Não é assim a coisa mais. Deus quer que você olhe para a Escritura, aprenda quais são os valores que tem e saiba apropriadamente fazer as suas escolhas. Também vontade de Deus aqui, inclui aqui que você deve se casar, por exemplo, com respeito a casamento, por exemplo, que é sempre a coisa da oração pela vontade. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu devo casar com essa pessoa? A questão aqui não é se você deve se casar, porque a Bíblia já deixa claro, você deve se casar com um cristão. Então inclui isso. A vontade de Deus é case com um cristão. Mas não inclui aqui se você deve casar com Mateus ou com Lucas, por exemplo. Não é isso.
Esse é um outro assunto, e talvez até seja difícil a escolha. A ideia é que a vontade moral de Deus, a vontade revelada na Escritura, a vontade do Senhor. Aqui está o mundo te pressionando, fazendo pressão a você para se amoldar a Ele. E então você renova a sua mente, você estuda a Escritura, você avalia a Escritura, e então diante de você existe a palavra de Deus, a vontade de Deus e o mundo te pressionando. Você então sabe qual é a vontade de Deus. E aí você prova, porque a palavra provar aqui significa provar e testar e aprovar. É passar pelo teste, é testar e passar pelo teste, testar e aprovar. Provar na prática seria uma tradução. O pastor Douglas Moo, escrevendo um comentário, diz: a aprovação da vontade de Deus significa que você entende e concorda com o que Deus quer de você, com o objetivo de praticar o que Deus quer. Aqui o significado é basicamente esse, irmãos. A inteligência do cristão foi tão renovada pela graça de Deus por causa da Escritura, que agora, por instinto santo, ele pode discernir em casos conflitantes entre a vontade de Deus, a sua vontade e a vontade do mundo. E ele diz: a vontade de Deus é sempre melhor. E ele escolhe a vontade de Deus. Porque ele descobre que a vontade de Deus é boa, aceitável e perfeita. Boa se refere à bondade moral ou à santidade. Também é boa para você, porque o pecado sempre prejudica você. Enquanto a santidade sempre restaura e abençoa você, o pecado destrói você e as pessoas ao seu redor. Ela é aceitável, agradável, significa agradável a Deus. Alguns autores se referem e dizem que isso seria algo assim, agradável a Deus, uma coisa repetitiva, mas essa é a ideia aqui. Devemos provar na prática o que agrada a Deus. E é claro, isso também é agradável a nós a longo prazo. Muitas vezes a obediência aos padrões de Deus, para nós, padrões morais, vai ser difícil. Por exemplo, você está lá na faculdade, você não engana nas provas. Mas aqueles que fazem isso levam melhores notas do que você. Você se recusa a comprometer-se em sua pureza moral e seu namorado deixa você por uma garota que vai dormir com ele. Mas a longo prazo, a vontade de Deus é sempre mais agradável para você do que a sua desobediência. E ela é perfeita. Ela se refere à perfeição moral absoluta. Nunca alcançaremos perfeitamente nessa vida essa perfeição absoluta. Mas aqui também significa madura, completa. A vontade de Deus sempre leva você para a maturidade. E o ponto é, a sua mente é renovada de tal maneira que quando você está em conflito diante de valores do mundo, do seu coração e a vontade de Deus, você tem testado e aprovado e reconhecido que o que Deus diz é sempre melhor do que o mundo oferece e do que o seu coração enganoso quer. É quando um homem, por exemplo, é tentado a adulterar por causa dos desejos do seu coração, mas ele resiste a isso porque ele sabe que a vontade de Deus é melhor. É quando um jovem entende que ele precisa se manter firme diante de situações, mesmo que o mundo zombe dele, mas ele sabe que o que Deus quer é sempre melhor. Você foi transformado pela palavra, e quando você está diante de conflitos assim, você diz: eu quero o que Deus quer, porque o que Deus quer é sempre melhor. É bom, é agradável e é perfeito. Mas quando a minha mente não está quando não estou sendo transformado por esse poder da mente, em momentos conflitantes, muitas vezes eu vou escolher o que eu quero e não o que Deus quer. A Bíblia diz claramente como eu devo me comportar sobre um determinado assunto. Eu sei que eu devo obedecer a Deus, mas a vontade do meu coração é maior do que a minha disposição a obedecer. Então eu escolho o que o meu coração deseja. E aí eu caio. Acontece isso várias e várias vezes. E o resultado nem sempre não será bom, não será agradável e não levará à maturidade. A transformação da mente é necessária para que você seja hábil para escolher sempre o que Deus quer para você. Há um exemplo bíblico disso. Pensem no caso de José. Eis um homem que foi invejado pelos seus irmãos, quase assassinado por eles, vendido como escravo. Mas em todo momento buscando agradar a Deus. Quando
foi tentado na casa de seu patrão Potifar, seduzido por uma mulher, ele ficou entre uma escolha clara: desobedecer a Deus e desonrar o seu patrão e satisfazer os desejos tanto dela quanto dele, ou obedecer a Deus. E a resposta dele falou clara: eu não vou fazer isso, porque eu não pecaria contra o meu Deus e contra o meu patrão. Eu tenho autoridade aqui, eu mando nessa casa, só não posso tocar em você. E por mais incisiva que ela tenha sido, ele escolheu a vontade de Deus e fugiu. Ele fugiu. Sua mente estava renovada pelo conhecimento de Deus o suficiente para escolher a vontade de Deus para a sua vida e não os seus desejos. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso, irmãos. O ponto de Paulo é: o cristão está tão renovado pela graça que por instinto santo pode discernir em casos conflitantes a vontade de Deus, de si mesmo e do mundo. E ele sempre escolhe em direção à vontade de Deus. Então você e eu precisamos renovar a nossa mente. O segredo da mudança é exatamente esse. Para não se conformar ao mundo, você deve ter uma vida transformada pela renovação da sua mente. Eu pergunto a você: você realmente deseja essa mudança profunda, promovida ensinada pela Escritura? Você realmente deseja uma vida de santidade maior do que você tem hoje? Comece mudando a sua mente. Comece por mudar a maneira de pensar. O colunista Sidney Harris disse: nosso dilema é que odiamos a mudança e amamos a mudança ao mesmo tempo. O que queremos é que as coisas permaneçam iguais, mas ao mesmo tempo melhorem. Para que as coisas melhorem em nossa vida, nós temos que mudar. Para mudar, nós devemos estar envolvidos num processo de renovação da mente, da palavra de Deus, para que sejamos provados, para que nós estejamos provando na prática que a vontade de Deus é de fato boa, aceitável e perfeita. Por isso, meu irmão, nessa noite eu encorajo você a estabelecer um objetivo razoável para começar a crescer nesse processo. Comece com um tempo diário na palavra de Deus. Leia pelo menos 5 bons livros de bons cristãos esse ano. Procure um mentor maduro na igreja para ajudá-lo a crescer. Não gaste maior parte do tempo enchendo a sua mente com valores que não são da palavra de Deus. Não despreze o culto. Não despreze o momento da palavra de Deus na pregação e no ensino da escola bíblica dominical. E eu desafio a você a não perceber ao longo do tempo uma mudança dentro de você que se manifesta na maneira como você vive. Meu desejo é que vocês essa noite saiam daqui com essa disposição, esse compromisso. Vou dedicar mais minha vida a isso. Eu quero mudar para a glória de Deus. E quero provar na minha vida a vontade de Deus, ela é sempre melhor. Eu preciso que minha mente seja transformada, mas esse processo acontece por deixar que a palavra de Deus molde o meu pensamento. Por isso eu vou gastar tempo estudando a palavra de Deus. Faça isso, porque aí você cumpre a ordem que está sendo dada pelo apóstolo Paulo: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que Deus nos dê graça e nos abençoe. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, ó Deus perfeito e bendito, nos abençoa, Senhor Deus. Não nos permita tomar a forma desse mundo caído. Não nos permita, Senhor Deus, estar mais e mais parecidos, ó Deus, com essa sociedade que odeia o Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos uma transformação profunda, produzida pela renovação do nosso entendimento, para que com o tempo nossas vidas sejam mais e mais parecidas com a de nosso Senhor. Nos dê graça. Boa noite, Romanos capítulo 12, verso 2. Sejam transformados. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, versículo